Eu vou te apresentar agora a reação orgânica de oxidação. O que acontece em alcenos, ciclanos e compostos oxigenados. Eu sou o Professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Agora já deixa o seu like e vamos para a aula. Bom, então vamos para mais uma aula de reações orgânicas. Agora a gente vai falar da reação de oxidação. Você vai encontrar na descrição desse vídeo, então, o link das outras aulas de reações orgânicas, tá bom? Vamos para a nossa aula então. O que são reações orgânicas de oxidação? Ocorrem quando um composto orgânico, alceno e álcools, por exemplo, reagem com um agente oxidante sofrendo oxidação. Exemplo de agentes oxidantes são ozônio, dicromato de potássio, dicromato de amônio, permanganato de potássio. Todos esses agentes oxidantes possuem oxigênios nascentes, que são átomos de oxigênios livres, quando submetidos a determinadas condições reacionais, como por exemplo a presença de um ácido ou uma base forte. Oxigênio nascente, que são representados pelo o oxigênio em colchetes, são os responsáveis pelo processo de oxidação. Quais são as reações então de oxidação em alcenos? Vamos começar com eles. A oxidação branda, a oxidação energética ou enérgica, a ozonólise e a combustão. Vamos a esses casos. Oxidação em alcenos, oxidação branda, nosso primeiro caso. O que acontece na oxidação branda? A oxidação branda é dada pela reação entre um alceno e o permanganato de potássio diluído em meio neutro ou básico. O meio racional é muito importante nesse caso. Processo conhecido como teste de Bayer, que é utilizado para detectar insaturações num composto. Se a cor violeta do permanganato de potássio desaparecer, ocorreu uma reação que indica a existência de insaturações. O agente oxidante pode ser indicado com um oxigênio entre colchetes. O que representa isso? Representa a chamada de oxigênio nascente, usada para indicar o oxigênio como agente oxidante de qualquer origem. Resulta na formação de um diol vicinal, um composto com dois grupos de álcool em carbonos vizinhos. Então olha os exemplos aqui, ó. Esse aqui é o eteno. Quando você coloca em meio de permanganato de potássio diluído em meio básico, o que vai acontecer? A quebra da ligação π. Quando você quebra a ligação π, esse oxigênio vai se ligar com o hidrogênio aqui, ó, OH e OH, entrada de OH e OH. Aqui, ó, agora você tem um composto maior. O que acontece aqui? Você vai quebrar a ligação π. Quando você quebra a ligação π, o OH entra em cada carbono que perdeu a ligação dupla, ok? Isso que é oxidação branda. Agora, o que vai ser oxidação energética? Bom, na oxidação energética, a solução do oxidante, permanganato de potássio ou dicromato de potássio, está em meio ácido e a quente. O agente oxidante ataca os carbonos da dupla ligação, quebrando essas ligações, tanto a sigma quanto a π, e adicionando um grupo funcional oxigenado. Cada carbono insaturado pode gerar os seguintes produtos. Carbono da dupla for terciário, o produto será uma acetona. Então tá aqui, ó. Você quebra essa dupla, RCH. Então aqui, ó, vai entrar um dupla O. E aqui, esse H aqui, vai entrar um oxigênio. Aí você vai formar esse ácido carboxílico. E aqui que é R' e R2', ou seja, cadeias ramificadas, né? Exemplo de um composto de cadeia ramificada. Esse carbono aqui vai entrar um dupla O. E você continua com R' e R2', você forma uma acetona. Ok? Aqui, ó. Se o carbono da dupla for secundário, que é esse caso aqui, o que vai acontecer? Você vai quebrar essa dupla e aqui vai entrar um dupla O e com esse hidrogênio aqui entra um OH. Onde tiver hidrogênio
o oxigênio vai entrar. Então você formou do carbono secundário um ácido carboxílico. E o que acontece com o carbono primário? Que só tem carbono ou hidrogênio. Aqui, ó. Se o carbono da dupla for primário, o produto será o ácido carbônico, que se decompõe em dióxido de carbono e água. Então tá aqui, ó, CO2 e água. O carbono vai se ligar a 2 oxigênios e o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio formando água. Perfeito? O agente oxidante é o gás ozônio na ozonólise. Então a gente está nessa reação agora. Na presença de água e zinco metálico. Ocorre apenas em alcenos, com a formação de aldeídos ou cetonas e água oxigenada. Após a reação, o zinco irá reagir com H2O2, evitando que o oxigênio produza, pela decomposição da água oxigenada, oxide o aldeído a ácido carboxílico. A principal função da água é evitar as possíveis explosões que poderiam ocorrer durante a ozonólise. Então tá aqui, ó. Se o carbono da dupla for primário, o produto será o metanal. Então tá aqui, ó. Se você quebra isso daqui, você forma o metanal. Se o carbono da dupla for secundário, o produto será um aldeído. Então tá aqui, esse carbono aqui, ó, ele é secundário. Então aqui vai entrar um dupla O. Ok? E o H que já está aqui. Carbono da dupla for terciário, o produto será uma cetona. Então tá aqui, ó, isso é um carbono terciário. Tem duas, está ligado a 3 carbonos. Aqui então vai entrar um dupla O. Não tem hidrogênio, né? Mas o H2O2, que também vai ser formado aqui. Beleza? Bom, olha outro carbono terciário aqui, ó. R1 e R2, né? Então aqui também vai formar uma cetona. Então, carbono primário forma o metanal, carbono secundário forma um aldeído e o carbono terciário forma uma cetona. A diferença daqui então é que você pode parar essa reação e não chegar no ácido. A combustão ela pode ser total ou parcial. Reações de combustão são reações exotérmicas, que ocorrem na presença de um agente oxidante, também chamado de comburente. As reações de combustão podem ser classificadas como combustões completas, que levam o carbono até o seu máximo de oxidação, o CO2. Está aqui, ó, um exemplo que você tem um alceno, ó, CnH2n. A reação que vai levar CO2 e água. Então todo composto orgânico, né, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio vai gerar, quando sofre oxidação, né, combustão, melhor dizendo, vai chegar a CO2 e água. Combustões incompletas oxidam o carbono, mas não até o máximo, formando como produto CO. Então tá aqui, ó, o alceno, uma combustão parcial, vai gerar o CO e água. Então a gente também pode generalizar. Todo composto orgânico formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, numa combustão parcial, vai gerar CO e H2O. Reações de oxidação em ciclanos. Está aqui, ó, a combustão e a oxidação energética. Vamos ver os casos. Oxidação energética. Ciclanos não sofrem oxidação branda, mas podem sofrer oxidação energética na presença da solução do oxidante forte, né, em meio ácido e a quente, com abertura da cadeia cíclica, formando diácidos ou um composto de função mista ácido carboxílica cetona. Se o carbono do ciclo for secundário, o produto será um ácido carboxílico. Então tá aqui, ó. Vou quebrar uma ligação, qualquer ligação, né? São todos iguais. Quando você quebra essa ligação no meio energético, né? Que é o que? Um agente oxidante forte em meio ácido. Bom, o que vai acontecer? Você vai formar uma carboxila aqui, ó, no carbono e uma carboxila no outro carbono. Então você forma um ácido dicarboxílico.
Se o carbono do ciclo for terciário, o produto será uma acetona. Então tá aqui, ó, quebra essa ligação. Tem um carbono terciário, tem um carbono secundário. Do carbono secundário, a gente vai formar carboxilo. E do carbono terciário, a gente vai formar acetona. Ok? Essa é uma função mista, então. Ceto, ácido. Cetona e ácido. E esse é um dicarboxílico, um ácido dicarboxílico. Combustão. Alcenos e ciclanos são isômeros e reações de combustão ocorrem da mesma forma. As reações de combustão podem ser classificadas como combustões completas, que nós já falamos, que levam até o CO2, está aqui uma reação genérica, e combustões incompletas, que levam o composto a CO e água. Então está aqui, ó, CO mais H2O. Semelhante com a reação que a gente viu do alceno. Agora vamos falar das reações de oxidação em compostos oxigenados. Então pode sofrer só dois tipos de reações, ó, a oxidação energética e a combustão. Vamos aos casos. Oxidação energética em álcools. Está aqui, ó. Na oxidação energética, lembrando sempre, você tem a presença de um oxidante forte em meio ácido e a quente. O que acontece com o álcool terciário? Contém a oxidrila OH ligada a um carbono terciário. Por não haver hidrogênios ligados ao carbono hidroxila, não ocorre oxidação. Então o álcool terciário não reage. Álcool secundário contém a oxidrila ligada a um carbono secundário ligado a um hidrogênio e forma um dialgêmino, que é um carbono que tem 2 OH. Esse composto é instável e sofre uma decomposição a uma cetona. Então olha só os casos aqui, ó. Tá aqui um álcool secundário, só tem um hidrogênio. Quando sofre oxidação energética, vai entrar um oxigênio aqui, OH. Tá certo? Então quando entra isso aqui, ó, dentro da molécula, esse diolgêmino instável vai liberar água e vai fazer uma ligação dupla aqui, formando uma acetona. Perfeito? O que acontece no álcool primário? Contém a oxidrila, OH, ligada a um carbono primário, que está ligado então a 2 hidrogênios. Olha aqui, ó. Carbono primário tem 2 hidrogênios. Formando, né, pode sofrer por oxidação parcial um aldeído, ou oxidação total, formando um ácido carboxílico. Então tá aqui, ó. O OH pode entrar aqui, né? Olha lá, ó. E aí você forma um diolgêmino instável, do mesmo jeito que o álcool secundário. E aí, o que vai acontecer? Libera a água e aqui forma uma dupla ligação. Então você tem o aldeído. Mas o que pode acontecer? No meio reacional, esse aldeído pode reagir novamente, formando uma segunda reação, onde você tem como produto um ácido carboxílico. Ok? Entra oxigênio aqui. Ok? Bom, agora vamos ver os casos da reação de combustão. As reações de combustão podem ser classificadas como completas ou incompletas, né? Total ou parcial. Na combustão completa vai gerar CO2 e água. Na combustão incompleta vai gerar CO e H2O. Então estamos finalizando a aula sobre reações orgânicas de oxidação. Deixe o seu like nesse vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau! Eu quero te dar um parabéns por ter chegado até aqui, assistido essa aula toda, espero ter te ajudado. Você vai encontrar na descrição desse vídeo o endereço de outras aulas de reações orgânicas. Vou te pedir para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que chegue em outros alunos. Bons estudos, até uma próxima!